Então, agora nós vamos ver os experimentos fatoriais hierárquicos, ou também chamado de fatoriais aninhados. Aqui a gente tem um exemplo, só para mostrar para vocês, de que geralmente esta é a forma da gente colocar os dados de um experimento fatorial hierárquico. Mas cuidado, não é porque está neste formato que ele necessariamente é um fatorial hierárquico. Aqui a gente tem um exemplo de fatorial cruzado, onde a gente simplesmente colocou no mesmo formato, né? Mas a gente poderia colocar neste formato, né? Apresentar os dados neste formato aqui, tá? Então vejam que as temperaturas são sempre as mesmas para qualquer um dos três materiais. E é justamente essa é a característica dos experimentos fatoriais cruzados, né? Então os níveis de um fator são sempre os mesmos, né? Para todos os níveis do outro, tá? Então as temperaturas são sempre as mesmas. E já no fatorial hierárquico, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem essa mudança de níveis. Então, para o material 1, essas são as três temperaturas. Para o material 2, essas são as três temperaturas. E para o material 3, são essas as três temperaturas. Então, a gente vê o quê? Que a gente não tem mais material e temperatura sendo cruzado, né? Conforme o material, os níveis de temperatura são diferentes. E isso é a característica dos fatoriais, então, hierárquicos ou aninhados. Então, esse é o nosso exemplo. E a gente tem, então, que os níveis de B estão aninhados dentro dos níveis de A. E neste caso, né, nos fatoriais hierárquicos, a gente não vai mais ter interação entre A e B. Aqui neste exemplo, né, a gente tem só dois fatores A e B, não vai mais ter a interação entre A e B. Tá? Então, essa é a característica importante, né, de diferença entre os dois tipos de fatoriais. Lá no fatorial cruzado, geralmente o nosso interesse, né, de pesquisa estava em identificar se essa interação era significativa. Aqui ela nem existe mais, né? Então, na verdade, a gente tem dois efeitos principais sendo avaliados, tá? A gente vai ter o do A, que são os materiais, e depois do B dentro do A, que é então esse efeito aninhado, tá? Então aqui só para a gente entender mais, né, ainda a diferença entre os dois fatoriais, então agora vamos mostrar um esquema, né, onde aparece os relacionamentos, né, entre os níveis dos fatores. Aqui a gente tem então três fatores, A, B e C, que são liga, fator A, porosidade, fator B, e lubrificante, fator C. E aqui a gente tem um modelo, então, para mostrar como é que acontece no modelo estatístico o relacionamento entre esses efeitos, tá? Então, no fatorial cruzado, a gente tem níveis que têm uma propriedade física fundamental que é a mesma para todos os níveis dos outros fatores que estão incluídos no experimento. Então, a gente vê o quê? Que a porosidade e a não porosidade é sempre a mesma, seja liga de aço, seja liga de alumínio, né? Então, os níveis do B são os mesmos para qualquer um dos dois níveis de A. E a mesma coisa sobre o lubrificante, que nós temos 4, e vai ser o mesmo os 4 quando a gente estiver falando de poroso ou de não poroso, certo? Já no fatorial hierárquico, então aqui a gente tem também três níveis, A, B e C. A é a liga, B é a placa e C é o disco. Nós vamos ter então que os níveis são únicos dentro de cada nível dos outros fatores do experimento. Então, por exemplo, os níveis de placa são 2, 1 e 2, né, para a liga do tipo 1. Já para a liga do tipo 2, eu tenho outras duas placas diferentes, que a gente até nota aqui com dois números, né, diferentes. Ou seja, não são as mesmas placas possíveis para a liga 1, as placas possíveis para a liga 2, certo? São né, placas diferentes, né, dentro dos níveis de cada uma das duas ligas. E o mesmo o disco, eu tenho 4 discos para cada placa. Esses 4 discos possíveis para a placa 1 são outros 4 discos possíveis para a placa 2, outros 4 para a placa 3 e outros 4 para a placa 4, né? Então é importante a gente mostrar então agora que vai aparecer esta notação, né, que é a notação do efeito aninhado, tá? Então aqui a gente tem, como é que a gente lê isso, tá, pessoal? Pode parecer um pouquinho estranho, mas é questão de costume, vocês vão começar a perceber, tá? Aqui a gente está falando então do B e o B está dentro do A. Estão vendo? Aqui nós temos o C, que é o disco, e o disco está dentro da placa, então C está dentro de B.
Então, estão aqui os nossos dois efeitos que eu acabei de dizer, o B dentro do A e o C dentro do B, tá? Então, é assim a notação, parece estranho, parece o contrário, né? Mas é assim que a gente lê, tá? Então, B dentro do A, como se a gente estivesse lendo, tá? Então, vai sempre aparecer assim, né? O parênteses, então, o que tá, né, dentro do parênteses é o nível que está acima. Então, o B é o nível, é o fator, né, que está alinhado a A. E o A, então, é que vai ficar dentro do parênteses. Então, é B dentro de A. E depois aqui, né, o disco dentro da placa. Então, é C dentro de B, tá? Bom, então vamos ao modelo estatístico. Tá aqui, né, o nosso modelo estatístico aqui, no caso, com 3 fatores. Então, a gente tirando este último fator, né, a gente tem esse exemplo que a gente vai estar mostrando aqui agora, que é um modelo, então, com 2 fatores. Como é que a gente faz, então, as somas de quadrado? A gente usa as mesmas fórmulas, já vamos relembrar as fórmulas. São as mesmas fórmulas, a gente só vai juntar as somas de quadrados referente, né? Então, aqui eu tô fazendo B dentro de A, eu vou juntar a soma de quadrado de B e da interação AB, que apareciam lá no fatorial cruzado. E é esta composição aqui é que vai me dar, então, a soma de quadrado de B dentro de A. Então, vejam que é bem parecido, na verdade é a mesma soma de quadrados, né? De quando a gente ia fazer o fatiamento quando a gente tinha lá a interação significativa, a gente ia fazer o fatiamento. Lembram? Então, por exemplo, se a interação AB tinha dado significativa e eu queria ver como se comportava os níveis, né, de B dentro de A, eu estaria juntando estes dois fatores aqui. Lembram disso? É justamente o que a gente tem aqui, ó, B dentro de A. Né? Então, as coisas estão se complementando, né? Então, acaba que não é tão novo assim para vocês, né? Essa questão da hierarquização, do alinhamento entre os fatores, porque a gente já fazia isso lá no fatiamento do fatorial cruzado, tá? Bom, aqui então estão as fórmulas são todas iguais, se vocês perceberem, só aparece agora para nós então a soma de quadrado de B dentro de A, que é obtida a partir desta expressão, né? E nada mais é do que a soma, né? A junção destas duas fórmulas aqui. Ou seja, eu poderia simplesmente calcular essas duas somas aqui, né? Usando o formulário lá do fatorial cruzado e somar esses dois resultados, a gente teria aqui a soma de quadrado de B dentro de A, tá? Então, vamos ver um exemplo. Considere uma companhia que compra matéria-prima em lotes de 3 diferentes fornecedores. A pureza desta matéria-prima varia consideravelmente, o que pode causar problemas na manufatura do produto finalizado. Deseja-se determinar se a variabilidade na pureza é atribuível a diferenças entre os fornecedores. Né? Então, a gente quer ver se existe diferença entre os fornecedores. Só que os fornecedores, então, têm lotes de matéria-prima, né? A gente recebe a nossa matéria-prima em lotes. Então, selecionou-se ao acaso 4 lotes de cada fornecedor. E foram feitas 3 determinações de pureza em cada um dos lotes. Né? Então, vejam, tá aqui o lote 1 do fornecedor 1 e a gente fez 3 medições de pureza, certo? Aqui está o lote 1 do segundo fornecedor, a gente fez 3 medições de pureza. Vejam, esse lote 1 do primeiro fornecedor nada tem a ver com o lote 1 do segundo fornecedor. Então, não há o cruzamento, apesar da nossa forma de mostrar aqui, né, esses dados. Tá lá naquela visão que a gente tinha do fatorial cruzado, é muito claro a gente entender que os lotes são de cada um dos fornecedores. Né? Então, até os números a gente está usando os mesmos, mas a gente poderia estar usando, então, números diferentes, né, para estes 4 lotes em cada um dos 3 fornecedores, ou seja, de 1 a 12, tá? Mostrando que os 4 lotes são unidades, né, instituições diferentes para cada um dos 3 fornecedores. Então, aqui nós temos o nosso modelo, exatamente o que a gente tinha visto antes, só que agora a gente tem que tomar cuidado numa característica importante, tá? E nós vamos aproveitar esse exemplo para mostrar os 3 tipos de modelos. A gente poderia ter A e B dentro de A, os 2 fixos. A gente poderia ter os 2 aleatórios, A e B dentro de A, os 2 efeitos aleatórios, ou ainda um modelo misto, que é o do nosso exemplo aqui. O A é fixo e o B dentro de A é aleatório, né? E por quê, né, que esse é o nosso exemplo? Porque vejam, né, a nossa companhia, né, que compra matéria-prima de diferentes fornecedores, em lotes de 3 fornecedores. Então vejam, são só esses 3 fornecedores
que nos entrega a matéria-prima. Então, eles não foram escolhidos aleatoriamente, né? Então, é um efeito fixo. E no final das contas, eu gostaria de, se existir diferença entre os fornecedores, identificar onde é que tem diferença de pureza, né? Pureza da matéria-prima desses 3 fornecedores. Então, este efeito de fornecedor é fixo. Já o efeito do lote dentro do fornecedor, do lote de cada fornecedor, vejam, né? Então aqui o efeito aninhado, esse é aleatório, né? Porque, sei lá, pensem, os 4 lotes que esse fornecedor 1 me mandou não vão mais existir. No momento que ele me entregou, pronto, né? Aquela instituição, não sei se é a palavra, né? Mas aquele lote não vai mais existir, né? Então, foram escolhidos 4 lotes, foram enviados 4 lotes aleatoriamente, certo? Então, tá aí muito caracterizado. Primeiro, que lote está dentro de fornecedor, porque é de cada fornecedor, e está caracterizado que é um efeito aleatório, porque foram selecionados aleatoriamente para serem enviados. Ou seja, tem muito mais lotes, né, para serem enviados ao longo, né, da produção da companhia que compra esses lotes, tá? Então, nós vamos mostrar essas 3 formas de resultado, tá? Então, primeiro, nós vamos mostrar, só aqui para mostrar para vocês, né, o uso daquelas fórmulas, tá? Que a gente tinha apresentado, né? A soma de quadrado, então, do A, que no nosso caso é o fornecedor, do B dentro do A, que são os lotes dentro do fornecedor, a soma de quadrados total e a soma de quadrados do erro obtido, então, pela diferença, tá? E esses resultados todos vão aparecer prontos aqui para nós, porque a gente vai ir direto agora para o R. Então, nesse primeiro slide aqui, eu vou mostrar para vocês as 2 soluções dos modelos. Primeiro, o modelo fixo. Então, tanto fornecedor quanto lote dentro de fornecedor são fixos. E depois o modelo aleatório. Tanto fornecedor quanto lote dentro de fornecedor são aleatórios, tá? Bom, para eu definir o modelo fixo, eu posso utilizar a função AOV, tá? E a gente vai utilizar aqui porque a gente precisa da função AOV depois para poder fazer a verificação dos pressupostos, né? Então, a função AOV guarda, né, os erros, a gente precisa do modelo fixo, né, para guardar os erros, só os erros como aleatório, para poder fazer a verificação, então, a partir dos gráficos de resíduos, tá? Então, aqui a gente tem, a nossa variável resposta é pureza, tá? E assim é a forma que a gente vai notar. Desta forma aqui, fica claro que eu vou ter o quê? O lote dentro do fornecedor e o fornecedor como o efeito maior, né? O efeito principal. Então, eu tenho o A e o B dentro do A, certo? Então, desta forma aqui que a gente nota no R, tá, pessoal? Com esta barrinha. Os meus dados aqui, que eu vou chamar, né, de dados fornecedor lote, eu vou rapidinho, depois daqui a pouquinho lá no R, só para mostrar para vocês. Vou lá, só mostrar para vocês, porque a gente vai mostrar os resultados, acho que por aqui, que tá tudo bem explicadinho. Então, só para chamar a atenção, tá, pessoal? A aleatorização, a gente não fez a aleatorização, né? Não falou da aleatorização. A aleatorização é a mesma do fatorial cruzado. Então, eu só trouxe aqui os mesmos, né, a mesma programaçãozinha que eu tinha lá para fazer a aleatorização no fatorial cruzado. Aqui 4x3, né? Porque a gente tem 4 lotes e 3 fornecedores. É isso, né? Tá? Então, é o mesmo modelinho que a gente, né? A mesma forma de fazer. Aqui, então, o nosso banco de dados, né? Os dados fornecedor lote, que é o que a gente está usando lá. Então, eu vou ler esse arquivo, né? Que está lá disponível para vocês. E aqui, na sequência, a gente tem, então, os 3 modelos que eu comentei, né? O modelo fixo, né? Onde tanto o fornecedor quanto o lote dentro do fornecedor é fixo. Depois, o modelo aleatório, né? Onde os dois efeitos são aleatórios, o fornecedor é aleatório, o lote dentro de fornecedor é aleatório, e o modelo misto, que é o nosso exemplo, tá? No modelo misto, então, a gente vai ter fornecedor como efeito fixo, tá? Então, depois eu vou chamar a atenção lá, vocês vão ver isso, tá? Então, aqui eu vou ter fornecedor como efeito fixo, e a aleatória eu vou ter o lote dentro do fornecedor, tá? E a gente vai ter que ter esse artifício aqui de criar, né, uma variável para notar lote dentro de fornecedor, tá? E aí eu peço aqui os componentes de variância e vou pedir também a nova, porque eu quero fazer o teste para fornecedor, que é um efeito fixo. E por fim aqui os pressupostos, tá? A gente vai seguir aqui nos slides, porque tem tudinho isso, né, exemplificado, tá? Qualquer dúvida a gente volta lá no R.
Bom, então, considerando os dois efeitos fixos, a gente tem este resultado aqui, né? Então, vejam que eu coloco desta forma aqui e ele vai notar para nós aqui, né, os nossos dois efeitos, fornecedor e lote dentro do fornecedor, tá? Então, é assim a forma de notar a hierarquização, o alinhamento para o R, tá, pessoal? Então, vejam, o que a gente tem aqui? Só para chamar atenção para vocês, tá? Os graus de liberdade a gente já tinha olhado lá, né? 2 de fornecedor, porque a gente tem 3 menos 1. E aqui do lote dentro do fornecedor, então, o que a gente tem? 4 lotes em cada fornecedor, né? Então, eu tenho 3 graus de liberdade para cada fornecedor, vezes 3 fornecedor, 9, tá? E aí a gente tem, então, que este efeito aqui deu significativo, ó, né? O efeito do lote dentro do fornecedor. Então, vejam, considerar ele como fixo é como se eu estivesse dizendo que há diferença significativa entre os lotes e a gente complementaria identificando onde é que está a diferença entre eles. Não faz sentido isso, né? Lembra que a gente já viu isso lá quando a gente viu um modelo aleatório no delineamento completamente casualizado. Então, a sinalização, porque né, esses lotes, não faz sentido eu identificar quem é o lote que tem mais ou menos variabilidade, né, na pureza da matéria-prima, porque esses lotes não existem mais, né, depois que foram utilizados. Então, na verdade, a sinalização que a gente tem aqui é de que a pureza da matéria-prima difere de lote a lote para o mesmo fornecedor, lote dentro de fornecedor, ou seja, existe uma variabilidade na pureza de lote a lote para cada fornecedor. Opa, se existe uma variabilidade significativa da pureza de lote a lote, eu quero então estimar este componente de variância. Então, por isso, eu devo considerar lote dentro de fornecedor como aleatório, tá? Então, nós vamos lá para o outro lado agora, considerar as duas coisas como aleatório, tá? É só para exemplificar para vocês, tá, pessoal? Para vocês terem um exemplinho bem completinho sobre todas as possibilidades de considerar fixo ou aleatório esses efeitos, tá? Bom, para fazer um modelo aleatório, nós vamos usar a função LMER, tá? E aí aqui a gente tem, então, pureza, e nós vamos considerar os dois efeitos como aleatório, o fornecedor e o lote dentro do fornecedor. Então, como eu disse para vocês, essa aqui é a forma de notar essas duas componentes, esses dois efeitos que vão ser particionados. Estão aqui os dois, né? Ó, fornecedor e lote dentro de fornecedor, tá? Então, tá aqui para nós. Bom, eu vou lá e peço, então, um summary, e ele vai me entregar, então, como é um modelo totalmente aleatório, ele vai me entregar, então, as minhas componentes de variância. Então, eu tenho desvio e variância, né, na verdade, dos meus 3, né, componentes aleatórios, porque o resíduo também é aleatório, né? Então, tá aqui, né, 2,64 para o erro, aqui, né, é 0,0000, né, vários zeros, 7 zeros, né? 197 é a variância, então, do fornecedor. E a variância do lote, então veja uma variância, né, relativamente considerável, a gente já tinha visto que é significativa, né, do lote dentro de cada fornecedor, que é 1,70 arredondando, tá? Então, aqui que é a nossa questão. Bom, mas o fornecedor não deveria ser considerado, então, como aleatório. Então, vamos à próxima forma de análise, que é considerando o modelo misto, né, onde o fornecedor vai ser fixo. E esse efeito, então, de lote dentro do fornecedor vai ser considerado, então, aleatório. Então, eu preciso primeiro criar, né, essa variável dentro do meu banco de dados, tá? Isso por quê? Porque esta notação aqui inclui os dois efeitos, tá, pessoal? Tanto do fornecedor quanto do lote dentro do fornecedor. Então, para eu poder desassociar essas duas coisas, sendo uma aleatória e a outra fixa, a gente precisa criar essa variável dentro do banco, tá? Então, essa variável é criada a partir dessa função getGroups, né? Onde eu vou, então, a partir dessa instrução aqui, criar esta variável no meu banco de dados, e tá aqui, que eu chamei de FA, tá? E tá aqui, então, FA, que é, então, lote dentro de fornecedor, é aleatório, né? Então, daí eu uso lá no modelo LME essa forma, então, de colocar, onde eu consigo colocar um efeito como aleatório e o outro efeito como fixo. Então, vejam, se eu pedir varcomp, ele vai me entregar, então, o componente de variância só dos meus dois efeitos aleatórios, que é o resíduo, que a gente já tinha olhado ali antes,
e também o intercepto, aqui no nosso caso, é o nosso FA, que é o que? Lote dentro de fornecedor. O nosso 1,70, 1,71. Né? O valor não é o mesmo, exatamente o mesmo, porque agora a gente tem aquele efeito de fornecedor não sendo mais aleatório, né? Então dá uma modificadinha aqui, né? Nos cálculos, nas fórmulas, ok? Então estão aqui os meus dois, a minha variância de lote e o desvio e a variância do erro, né? Então aqui os nossos dois valores, tá? Bom, e por fim, se eu pedir a instrução A nova desta minha análise aqui, né, que eu chamei de M-Fornelot 3, que é o modelo 3 aqui, que eu chamei de modelo misto, né, que é o nosso modelo misto, eu vou ter aqui o teste para fornecedor, né? Ou seja, eu quero identificar se existe diferença entre os fornecedores. E aqui a gente vê que não temos diferença significativa quanto à pureza da matéria-prima quando compara-se os três fornecedores. Né? Então vejam, não tenho diferença significativa entre os fornecedores, mas eu tenho uma diferença muito importante entre os lotes de cada fornecedor. A variabilidade dentro de lote dentro de fornecedor, tá? Então isso deveria ser investigado, né? Quais são os motivos dessa variabilidade? É algum problema de armazenamento? É algum problema de transporte? Certo? É algum problema de maquinário? Certo? Então isso é pertinente a todos os fornecedores, né? E não, porque se tivesse diferença entre os fornecedores, estaria aqui isso como significativo. Então, na verdade, todos eles têm uma variabilidade excessiva nos seus lotes, né? Na pureza dos seus lotes. E os pressupostos a gente faz então como o modelo 1, aquele modelo fixo, né? E a gente pede então, que a gente já tinha visto, né, a funçãozinha lá que dá esse quadro, né, dos gráficos dos resíduos para a gente avaliar os nossos pressupostos. Então, não temos nenhum resíduo, né, aqui os resíduos padronizados, passando de 3 desvios para menos ou para mais, né? Então, não temos presença de valor atípico, né, aditividade ok. Não temos nenhum tipo de formação de funil, né, ou seja, a variabilidade é constante, né, que a homocedaricidade não está satisfeita. E aqui neste gráfico a gente vê então uma aderência satisfatória à distribuição normal, então o pressuposto da normalidade dos resíduos também satisfeito. Bom, vamos a um outro exemplo, e agora a gente entra numa outra característica importante que pode acontecer, que é a mistura dos dois tipos de experimentos fatoriais. Então, eu posso ter um exemplo em que tenha alguns fatores que são hierárquicos e alguns fatores que são cruzados. Então, vamos usar o exemplo. Uma fábrica tem produzido azulejos que têm se mostrado muito quebradiços, baixa resistência à tração. Os engenheiros desconfiam que 3 fatores podem afetar a resistência. O fator A é a quantidade de feldspato. O fator B é o tipo de aglutinante, são 3 fornecedores de aglutinante. E o fator C é a quantidade de aglutinante, certo? Decide-se rodar um experimento, então, envolvendo esses 3 fatores. Observa-se que cada fornecedor de aglutinante sugere uma quantidade ideal de aplicação para o seu produto, né? Então vejam que a quantidade de aglutinante ela está hierárquica ao aglutinante, né? Ao tipo de aglutinante, tá? Então, mas como a quantidade de aglutinante pode afetar a resistência à tração, nós vamos usar então 2 níveis desse fator. Um nível 10% abaixo do indicado pelo fornecedor e outro 10% acima do indicado para o fornecedor, tá? Então, estão aqui os nossos dados. Então, vejam, né? O feldspato, né? Que era lá, né? A quantidade de feldspato. Temos 3 quantidades, A1, A2 e A3. Os 3 tipos de aglutinante, que são os 3 fornecedores, e a quantidade desse aglutinante. Então, vejam, a quantidade 1 e a quantidade 2, para esse fornecedor, né, para esse aglutinante, que é desse fornecedor, é 9 e 11. Para este outro aglutinante B2, que é do outro fornecedor, é 18 e 22. E para este outro aglutinante, que é do fornecedor 3, são 27 e 33. Tá? Então, a gente tem o quê? Que o fator C está hierárquico ao fator B, né? Então, a quantidade
do aglutinante é hierárquico ao tipo de aglutinante, tá? Então, aqui dá para enxergar bem, né, o relacionamento entre esses fatores. Então, o fator A e B, que é a quantidade de feldespato e o tipo de aglutinante, são cruzados, né? Então, vocês vão ver o quê? Que cada um dos 3 tipos de aglutinante vai ser associado com cada um das quantidades de feldespato, né? Então, eu tenho A1, tanto com B1, quanto B2, quanto B3, e assim por diante. Já as quantidades são hierárquicas ao tipo de aglutinante. Então, a quantidade 9 e 11 é só para o aglutinante B1. A quantidade 18 e 22 é para o B2. E a quantidade 27 e 33 é para o B3. Certo, gente? Então, o que a gente vai enxergar? Então, essa primeira parte aqui, ó, é bem a carinha lá do fatorial cruzado. Eu tenho o A, o B, os efeitos principais, e eu tenho interação AB. Porque o A e o B estão cruzados. Depois, a gente vai ter o C dentro do B. Então, vai aparecer C dentro do B, mas eu também tenho o C dentro da interação, né, da interação AB. Então, tá aqui, né, C dentro do B, interacionado, né, cruzado com o A. Tá? Então, essa é a forma de notar o C dentro do B cruzado com o A. Tá, gente? E esse, então, é o modelo estatístico. Bom, os cálculos, então só para a gente exemplificar aqui, né? Lembrando que o fatorial hierárquico é uma junção de soma de quadrados lá do fatorial cruzado. Então, C dentro de B vai ser a junção da soma de quadrados C e da soma de quadrados da interação BC. Né? Então, se eu juntar isso aqui, a soma de quadrado, assim como os graus de liberdade, eu vou ter este efeito C dentro de B lá no fatorial hierárquico. A mesma coisa C dentro de B. Né? Então, eu vou ter primeiro o cruzamento AC e depois o cruzamento ABC. Né? Então, se eu juntar essas duas aqui, perdão, eu vou ter, então, esse efeito C dentro de B cruzado com A. Tá? E aqui, então, só para exemplificar, né? Então, aqui a gente tem a continha, né? A tabela da ANOVA, né? Apresentada com essas somas de quadrado calculadas aqui, né, exemplificadas. A gente tem, então, aqui somente o efeito, né, então, só este teste F aqui que foi significativo, né, todos os outros, o teste F, né, o valor do F calculado foi menor do que o F tabelado. Aqui o F calculado maior que o tabelado. Ou seja, somente o efeito de quantidade de feldespato foi significativo, né? E aqui, olhando este gráfico, né, a gente consegue perceber, então, que à medida que eu aumento a quantidade de feldespato, eu aumento a resistência. Estão vendo? Ó, o meu gráfico tem uma ascendente. Então, para maximizar a resistência à atração, eu deveria aumentar a quantidade de feldespato. Usar o máximo que eu tenho, que é A3, tá? A gente não tem as quantidades aqui para a gente fazer uma complementação por regressão, né? E identificar qual seria, então, esse modelo linear para a quantidade do feldespato associado à resistência, né? Então, eu só conseguiria indicar o nível maior e pronto, né? E não ter esse modelo linear sendo ajustado. Bom, lá na nova, agora a gente não tem nenhum efeito aleatório. Veja, são todos efeitos fixos, né? Eu tenho lá as 3 quantidades de feldespato, eu tenho os 3 tipos de aglutinante e eu tenho as 2 quantidades de aglutinante que são hierárquicos ao tipo de aglutinante. Tudo isso fixo, certo? Então, tá lá. Eu vou lá e coloco, então, no modelo, né, na função AV, a minha resposta resistência, o A, o B, a interação AB, tá? Depois, aqui eu tenho o C dentro do B e o C dentro da interação AB. Tá? Então aqui, essa é a forma, né? Essa anotaçãozinha aqui acho que fica bem mais claro, né? De construção do modelo no R, fica mais claro, né? De entender esses 2 efeitos que a gente tem aqui, né? Esses 2 efeitos que a gente tem aqui, tá? Então, estão aqui, né? O A, o B, a interação AB, o C dentro do B e o C dentro da interação AB, tá? E somente, como a gente já tinha visto, né? Então aqui eu tenho o p-valor, somente o efeito principal de A, que é a quantidade de feldespato, foi significativa,
né? Então, se eu seguir na minha próxima análise, identificando onde é que está essa diferença, ou eu poderia fazer aquele gráfico, né? Já que a quantidade é uma variável quantitativa, né? Então, eu indicaria sempre um nível maior, né? Eu identificaria aquele gráfico como uma função linear e indicaria um nível maior a 3, né? Apesar de não conseguir obter aquele modelo, porque eu não tenho quem é A1, quem é A2 e quem é A3, quais são essas quantidades, né, para estimar o modelo, eu indicaria por ser um modelo linear. Né? Aqui uma outra opção é a gente fazer o teste de comparação múltipla. Lembrando, não é a melhor alternativa, mas já que a gente não sabe quanto vale A1, A2 e A3, né, é o que a gente tem disponível, ok, gente? Então, a gente tem aqui fazendo, então aqui eu estou usando a função LSMins, e depois eu vou mostrar para vocês, depois, né, no próximo exemplo que a gente tem na sequência, a função EMMins, né? Que geralmente é a melhor a forma de complementação quando a gente está com um modelo aleatório, né? Usando a função LME ou LMR, tá? Bom, então o que eu tenho aqui, né? O que o LSMins me entrega? Primeiro, as médias, A1, A2 e A3, as médias, erro padrão, né? E os limites de confiança. E depois as comparações. Então, A1 contra A2, A1 contra A3 e A2 contra A3. Então, a gente tem aqui todas as comparações sendo significativas, né? Então, a gente tem uma diferença aqui significativa entre todas elas. De forma que a gente quer aumentar, né? O nosso objetivo é aumentar a resistência. A nossa indicação vai ser por A3, que dá a maior resistência, tá? E por fim, né, utilizando então o modelo fixo, que foi o nosso modelo, né, obtido aqui, né, esse modelo aqui, né, eu consigo usar então a função para obter então os gráficos de resíduos e fazer essa avaliação dos nossos pressupostos, tá? Vamos lá então. Nenhum resíduo passando de 3, né, menos ou mais 3 desvios padrões, né? Então, não temos presença de valor atípico. Não tem formação, aqui eu posso olhar aqui, né, o mesmo comportamento do gráfico, né? Não temos formação de funil, ou seja, a nossa variância é constante, ou homocedaticidade, então, pressuposto da homocedaticidade atendido. E, por fim, aqui os dados se aderindo satisfatoriamente à distribuição normal, os resíduos, né? Então, o nosso pressuposto dos resíduos normais também atendido, tá? E, por fim, um último exemplo. Tá? Um exemplo, vamos dizer assim, mais completo, mais complicadinho, onde a gente mistura tudo. Primeiro, nós temos 3 fatores. Segundo, nós temos mistura de fatorial cruzado com hierárquico. E terceira, complicador, nós temos efeitos fixos e efeitos aleatórios. Tá? Então, é um exemplo bem interessante, bem complexo. Tá? Um engenheiro está estudando a montagem de um componente eletrônico. Ele projetou 3 acessórios de montagem e 2 layouts de trabalho. Tá? Então, 3 acessórios de montagem e 2 layouts de trabalho, beleza? Então, tá muito claro para nós aqui que isso aqui é cruzado, certo? Ok? Para realizar a montagem, a gente precisa então dos operadores. Os operadores vão montar, né, o nosso componente aleatório usando os diferentes acessórios nos 2 diferentes layouts, tá? E a gente vai selecionar 4 operadores para trabalhar. 4 para trabalhar no layout 1 e 4 para trabalhar no layout 2. Por que não são as mesmas pessoas? E aí tá dito aqui para nós, né? Deixa eu ver onde é que eu tenho aí. Aqui, ó. Bom, deixa eu só terminar de ler, então, que a gente vai chegar ali, né? Então, 4 operadores para trabalhar com layout 1 e outros 4 diferentes para trabalhar com layout 2, de modo que operadores está alinhado aos níveis de layout. Por que isso foi necessário? Porque, na verdade, os 2 layouts ficam em plantas diferentes, né? Então, os operadores são diferentes, né? Os 4 operadores que trabalham nesta planta são outros 4 operadores que trabalham nesta planta, tá? E outra coisa importante é que esses operadores foram escolhidos aleatoriamente, ou seja, eu não tenho só esses 4 operadores nesta planta e nem só esses 4 nesta. Então foram escolhidos dentre todos os operadores escolhidos 4 aleatoriamente para esta planta, no layout 1, e outros 4, né, aleatoriamente lá na planta 2. Certo, gente? Então, estão aqui os nossos dados, né, referentes a
E só para lembrar aqui, né? E foram feitas 2 repetições. Não está no texto ali, mas foram feitas 2 repetições. Então, cada operador, em cada layout com cada acessório, fez 2 repetições, né, dessa montagem, ou seja, montou 2 componentes eletrônicos. E aqui, então, são os tempos de montagem. Então, num ele levou 22 segundos e no outro ele levou 24 segundos, minutos, não sei, a gente não tem essa informação aqui, né? 22 e 24 unidades de tempo, tá? Beleza, vamos entender então agora o que a gente tem, que eu falei para vocês, né, que era tudo muito complexozinho neste exemplo, tá? Então, os nossos 2 primeiros fatores aqui são, então, cruzados. Acessório, tem 3, né, deixa eu só voltar ali, né, são 3 acessórios de montagem, né, então eu tenho 3 acessórios de montagem e 2 layouts, que são lá das 2 plantas. Isso está cruzado, ou seja, cada planta vai ter os 3 tipos de acessórios para montagem do componente, assim como a outra planta também vai ter os 3 tipos de acessórios, né, os 3 acessórios para montar o componente. Já o operador, ele é diferente para cada uma das plantas, portanto, para cada um dos layouts, certo? Então, acessório e layout está cruzado e operador está hierárquico ao layout, tá? Então, se a gente for olhar, essa estrutura aqui é igualzinha ao exemplo anterior. Então, eu tenho A, B e AB, a parte cruzada. Depois, eu tenho C dentro do B e C dentro da interação AB, tá? Né, C dentro do B cruzado com A, né? São C dentro da interação AB. Então, é exatamente o exemplo que a gente tinha visto antes. Qual a diferença agora? A gente tem que observar o quê? Que além dos operadores estarem alinhados dentro do layout, né, e layout e acessórios estão cruzados, a gente tem essa questão do que é fixo e aleatório. Então, acessórios e layout, que é a parte cruzada, são efeitos fixos, né, e portanto a interação também. E já tudo que diz respeito ao efeito de operadores, né, então os operadores alinhado ao layout e os operadores alinhado a layout cruzado com acessórios, é aleatório, são 2 efeitos aleatórios. Então, este efeito e esse efeito são aleatórios, tá? Aqui a gente tem o resultado, então, da análise. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa, pessoal, que quando a gente tem 3 fatores, tá? E um deles sendo aleatório, no nosso caso aqui o C sendo aleatório, a gente não tem mais todos os testes F tendo como denominador o quadrado médio do erro. Vejam, somente esse último aqui, que é o C dentro da interação AB, que vai ser ter o denominador, né, o quadrado médio do erro, tá? Todos os outros vão ter denominador diferente. A parte A e B, né, aqui o A e o B vão ter, o A, só o B, perdão, né, só o B, que é vamos dizer assim, o fator alinhador, né, do operador, que é o layout, vai ter o denominador de layout dentro de B como denominador. E já todos os outros vão ter aquele último, este último, né, fator como denominador, que é o C dentro da interação AB, tá? Então, isso é só pra gente tomar cuidado, tá? Se a gente fosse fazer as continhas à mão. E não só isso, tá, pessoal? Fazer continha à mão. Alguém vai dizer assim, ah, mas ninguém mais faz continha à mão. Geralmente não, mas é bom a gente entender onde é que elas saem, porque se a gente fizer a continha lá no software, ele pode estar fazendo coisa errada, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui dentro da OAV, vai dar errado, vai ter todos esses cálculos aqui usando o denominador, o quadrado médio do erro, e tá errado. Então, no momento que eu definir que esses 2 efeitos são aleatórios, eles automaticamente vão ser os denominadores corretamente atribuídos a cada um desses testes Fs. Tá? Então, é importante a gente fazer o pedido certo, né? Usar a função correta. E a função que a gente precisa, então, para poder fazer essa comparação, né, aqui de efeitos, é a gente usar, então, de efeito fixo e efeito aleatório, essa mistura, ou seja, esse nosso modelo misto, é a gente usando, então, a função LMER, tá? Então, tá aqui, a nossa variável resposta é tempo, era o tempo de montagem. Aqui os meus 3 efeitos fixos, que é a parte cruzada, né, que é o acessório, o layout e a interação acessório-layout.
e depois os meus dois componentes aleatórios, né? Que é o operador dentro do layout e o operador dentro da interação acessório layout, tá? Bom, então o que eu vou precisar? Pedir as duas coisinhas, né? As duas coisas são importantes. Eu preciso dos componentes de variância, que vão me entregar, além da variabilidade residual, as variâncias, aqui, né? Além da variância residual, vai me entregar a variância do efeito de operador dentro de layout e de operador dentro da interação layout acessório. E também, no momento que eu peço a nova, ela vai me entregar a tabelinha da nova da parte fixa, dos meus três efeitos fixos, que é o efeito principal de acessório, o efeito principal de layout e o efeito da interação acessório layout. Né? Então, só lembrando, a gente sempre olha aqui, né, se a interação tivesse significativa, né, eu não olharia os efeitos principais, mas a interação não deu significativa. Mesmo ela tendo 2 graus de liberdade, lembra que a gente tinha visto isso, a gente não pode esquecer, tá, pessoal? 2 graus de liberdade, eu poderia dar aquela colherzinha de chá, mas aqui eu tenho 22%, né? Então, para 2 graus de liberdade é muita colher de chá, né? Então, se fosse alguma coisa assim, no máximo até 10%, a gente poderia desdobrar, então, essa interação. Então, no caso não, eu vou para os efeitos principais e somente o efeito principal de acessório foi significativo. Então, há diferença significativa entre os 3 acessórios, tá? E aí, a minha próxima parte, então, é eu fazer essa comparação de médias. Então, a gente vai usar a função mMins, né? Então, aqui eu guardo as médias, né? Para cada a média, então, de tempo para cada um dos acessórios. E aqui eu peço a comparação múltipla de médias, tá? O Tukey é o padrão, tá? Senão eu poderia botar como uma instrução o teste de Tukey, tá? Ou o teste específico que eu quero, perdão. Então, tá ali as minhas médias, né? Já em ordem, então, aqui no caso, crescente, né? De tempo. Eu tenho uma diferença significativa, então, do acessório 2, tendo maior tempo, do que os acessórios 3 e 1, que não tem diferença significativa entre si. Então, como o nosso objetivo é reduzir o tempo de montagem, eu indicaria qualquer um desses dois acessórios, 1 ou 3, como menor tempo, né? Não havendo diferença significativa entre eles. Então, essa é a minha conclusão aqui. E, por fim, os nossos pressupostos, tá, pessoal? Nos pressupostos aqui, eu quero chamar atenção para alguma coisinha para vocês. Bom, para fazer primeiro, né, pedir este gráfico, eu não posso pedir deste modelo LMER. Eu preciso, então, do modelo fixo, onde eu tenho só o erro como aleatório. Ou seja, eu vou colocar todos os meus componentes que eu tenho aqui lá no modelo AOV. Então, se vocês olharem, tem exatamente os mesmos componentes que a gente tinha lá aqui no modelo OAV. Então, ele vai estimar o erro, todos os outros efeitos como fixo, e esse erro, nesse nosso resíduo, é o que vai ser utilizado, então, para fazer os gráficos, tá? Então, tá aqui o meu gráfico, né, o meu pedido de gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, nenhum resíduo passando, então, de 3 desvios para menos ou para mais. Ok, então, não temos valor atípico. Não temos aqui, né, uma formação de funil, né? Então, aqui, ó, não tem uma redução muito grande, né? Dá uma diminuidinha, mas muito pouca, né? Então, não tem uma diminuição, né? Uma heterogeneidade significativa. Então, né? A homocedaticidade está satisfeita. E aqui, o ajuste anormal. E aqui que nos deixa um pouquinho angustiados, né? Estão vendo aqui, ó, os nossos dados, porque eles não têm um ajuste assim tão bom em relação à distribuição normal. Se a gente for olhar aqui, né, eles estão se afastando, né, razoavelmente da linha reta, né, que seria a nossa distribuição normal acumulada aqui. Então, para nos tranquilizar, eu pedi aqui os resíduos do nosso modelo, tá? E pedi aqui um teste de normalidade, um Shapiro-Wilk, tá? E a gente tem aqui o p-valor de 3,3%. Significativa 5%. Mas, gente, quando a gente está fazendo os testes, eu chamei bastante atenção, espero que sim, tá? Senão eu tô chamando de novo aqui. Quando a gente faz testes para pressupostos, como os nossos modelos de ANOVA são, né, da análise de variância, são modelos lineares, tá? São modelos bastante robustos a desvios dos pressupostos, somente quando esses desvios são significativos, né? São realmente desvios grandes na normalidade, da homocedaticidade, presença de valor atípico muito grande,
certo? Só quando for muito grave esse desvio, que a gente tem como não atendido o nosso pressuposto, tá? Pela robustez do modelo. Então, a gente costuma utilizar alfa não de 5, e sim de 1% para os testes. Então, um teste de normalidade, eu só diria que a normalidade não foi aceita se esse p-valor fosse menor que 1%. A mesma coisa se eu estivesse fazendo lá um teste de homocedaticidade, certo? Lá o teste de Bartlett, o teste de Brown-Forsyth, teste de Levene, aqueles testes de homogeneidade de variâncias. Eu também só diria que aquilo lá é significativo se p-valor for menor que 1%. Então aqui eu ainda estaria aceitando razoavelmente a normalidade, dado a robustez do modelo. Certo, gente? Então, então esse exemplo é bastante interessante, porque até aqui apareceu uma forma da gente dar uma revisada lá em coisas importantes do início da nossa disciplina, tá? E por fim, vocês vão ver aqui uma coleção de exercícios, que vai ser a tarefa de vocês lá né, na próxima semana, tá? É isso. Beijos!